Fala pessoal, Theo Hayashi aqui e nós estamos chegando agora com a segunda parte do nosso episódio que começamos semana passada. Eu estava falando sobre metamorfose, transformação. Então, eu comecei falando semana passada sobre a renovação da mente, que traz essa renovação. Eu vou falar agora sobre a segunda via de transformação. Depois da renovação da mente, qual é a outra via que a gente enxerga na Bíblia que nos leva a então ter transformação? Ah, esqueci. Se você é novo aqui com a gente, seja bem-vindo. E você que é aqui de casa sempre, muito obrigado pela tua audiência. E quando isso aqui te abençoa, não se esqueça sempre, manda lá pro teu amigo, manda lá pro grupo de WhatsApp, distribua e que você venha compartilhar aquilo que Deus está fazendo e falando com você. Mas vamos lá. Eu falei semana passada sobre Hebreus capítulo 10. Tem um versículo lá muito interessante. Lá o autor de Hebreus diz no versículo 14: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha só que coisa doida. Através de um sacrifício, esse sacrifício que é perfeito, que é único, que é eterno, ele diz: com esse sacrifício, ele aperfeiçoou. O que ele está falando? Foi feito perfeito em nós algo que Deus nos dá e o nosso espírito é regenerado de maneira perfeita. Porém, a frase seguinte é: os que estão sendo santificados. Olha que coisa doida. Você recebe um presente perfeito, porém na condição daqueles que estão sendo santificados. O que quer dizer isso? Quer dizer que você recebe no novo nascimento um novo espírito. Esse espírito é totalmente regenerado. Porém, você está num processo de santificação. Eu usei o exemplo de uma borboleta. O dia que a borboleta vem para a terra, ela nasce, ela existe, ela tem toda a genética de uma borboleta, mas ela está no formato de lagarta ou de uma taturana. Quando você olha uma taturana ou uma lagarta, se você não tiver uma visão otimista, uma visão profética, uma visão longo prazo, você vai falar: ah, isso aí é uma lagarta, isso aí é uma taturana. Mas alguém que tem um pouco mais de visão vai dizer: não, isso aí é uma borboleta em forma de lagarta. É isso que está acontecendo aqui em Hebreus 10, 14. É o Senhor falando: quando você disse sim a Jesus, você se tornou aquela pessoa com uma genética nova, uma genética que nem uma borboleta. Só que você está ainda em formato de lagarta. E você vai ter que passar por um processo de entrar no casulo e dentro do casulo ter então uma metamorfose. E quando você então tiver uma metamorfose, você sai do outro lado, depois da metamorfose, a versão original daquilo que foi o presente perfeito de Deus. Quando Jesus entrou no teu coração, ele não entrou no teu cérebro, ele não entrou no teu corpo, ele entrou no teu espírito. A gente fala: Jesus no meu coração. Sim, ele está no teu espírito. Então, o processo que a gente tem que abraçar como santificação é fazer aquilo que está no meu espírito entrar em sincronia com a minha mente, com as minhas emoções e com as minhas vontades. Se você for parar para pensar, é justamente lá que reside o pecado. Não é verdade? Você fala assim: cara, eu quero viver para Jesus, eu me entreguei para Jesus, eu me considero um discípulo de Cristo, mas aonde que está a tua tentação? A tua tentação, o pecado, a tentação para o pecado, ela reside aonde? Na tua mente, nas tuas emoções ou nas tuas vontades. Então é justamente esse o campo que a gente precisa prestar atenção. E Paulo fala em Romanos 12, 2, que para você ter transformação, você precisa renovar a tua mente. Então semana passada a gente falou que uma das vias de transformação é a renovação da mente. E a gente escuta e lê a palavra metamorfose justamente nesse versículo de Romanos 12, versículo 2. Mas tem um outro lugar também que a gente enxerga no Novo Testamento essa mesma palavra, metamorfo, ou a metamorfose, a transformação,
a transfiguração. Também o apóstolo Paulo que escreve, e está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Só que deixa eu ler um pouquinho antes para você, do versículo 15. Ele diz: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Não sei se você lembra dessa história, quando Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus e pegar então as instruções do Senhor. Ele desce, quando ele desce, o rosto dele brilhava. Você que cresceu na igreja talvez até cantava música, que o seu rosto brilhava, brilhava. Você cantava, eu não vou cantar aqui para não estragar aqui o teu passeio de carro aí, ou a tua caminhada, ou seja, onde for que você está me escutando, mas você sabe o que eu tô falando. Mas, qual que era o lance dessa história? É que ele se depara com a glória de Deus, e quando ele sai da glória de Deus e desce para falar com o povo, a glória de Deus respinga nele de tal maneira que, cara, o rosto dele brilhava tanto que o povo não conseguia nem enxergar, não olhava para ele. Era como se você estivesse olhando para o sol. Você já tentou olhar para o sol, você viu que não dá muito certo. Então o que eles fizeram? Moisés, põe um véu no teu rosto. E ele põe um pano sobre a cabeça dele para o povo conseguir ainda olhar para ele. E aí ele comunica o encontro que ele teve com Deus. Então, o autor aqui, o apóstolo Paulo, ele está fazendo referência àquilo. Ele diz aqui, ó, mas quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. Essa barreira, essa divisão entre um mero ser humano versus o contato com o ungido de Deus. Essa divisão é retirada. Versículo... Aqui, ó, você continua aqui comigo no versículo 17, ele fala aqui, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Uma vez que o Espírito Santo está dentro de você, você é livre, você experimenta a liberdade dessas divisões, dessas limitações, dessas restrições. E no versículo 18 ele fala, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Como é que você vai ter a face descoberta diante da glória do Senhor? É só quando você diz sim à nova aliança. Você tem que entender que quando Moisés estava com aquele véu sobre o seu rosto, ele estava trazendo, na verdade, a antiga aliança. Então, uma vez que você diz sim para a nova aliança, que é o novo nascimento, é a graça, é o dom, a época da graça, você não precisa mais de véu. E quando você está dizendo sim para Jesus, para a nova aliança, você tem um novo nascimento. E agora que você está com um novo nascimento, você tem a habilidade e possibilidade de contemplar a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados, a palavra fala. Deixa eu ler de novo. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Você está passando por uma metamorfose só de contemplar a glória de Deus. Cara, vamos lá. Vamos falar de uma maneira mais prática. Theo, como é então que eu experimento metamorfose? A primeira maneira é renovando a tua mente com verdades bíblicas. Metanoia. Aquilo que a palavra diz que você é, aquilo que a palavra diz que você tem, aquilo que a palavra diz que você pode fazer. Agora, a segunda maneira, como a gente acabou de ver aqui em 2 Coríntios 3,18, é contemplando a glória do Senhor. Como que eu contemplo a glória do Senhor? Cara, quando você contempla a glória do Senhor, essa palavra contemplar, no texto original, ela carrega um sentido de você olhar como se estivesse olhando no espelho. E você fica lá, olhando o espelho. Às vezes você toma bastante tempo no espelho, alguns mais do que outros, mas eu tenho certeza que você passou em algum momento na tua vida que você já ficou bastante tempo se olhando no espelho. E você sai de lá com uma consciência maior de como você é. Da mesma maneira. Talvez você não esteja construindo algo enquanto você está olhando no espelho. Talvez você não esteja aprendendo algo racionalmente falando enquanto você está olhando no espelho. Talvez lendo e repetindo algo enquanto você está olhando no espelho. Mas deixa eu dizer uma coisa.
Quando você contempla a glória de Deus como uma pessoa que se olha no espelho, ela sai daquele momento mais parecido com aquilo que ela estava contemplando. O que é que ela estava contemplando? Ela estava contemplando a glória de Deus. Na prática, é o momento que você está em louvor, depois você entra em adoração, a presença de Deus vem, invade lá o teu quarto, e às vezes você não sabe nem o que fazer, porque você sente ele tão perto, você tá chorando, você tá tremendo, você não sabe o que fazer, você se sente constrangido com a bondade dele. Theo, o que eu faço nesse momento? Só contempla. Fica lá que nem uma esponja, absorvendo aquela atmosfera de glória. E a Bíblia diz que enquanto você faz isso, você está sendo transformado à imagem daquele que você contempla. Sabe, é importante você entrar no momento de louvor, de adoração, e quando a presença de Deus invade aquele lugar, aquele espaço, às vezes, cara, a coisa mais espiritual que você pode fazer é ficar estirado no chão, chorando. É você simplesmente ficar lá, deitado na tua cama e a glória de Deus no teu quarto. E você fica lá sorrindo, olhando pro teto. Theo, mas eu não tô perdendo tempo fazendo isso? Não, cara. Você está se tornando que nem uma esponja que na noite anterior você põe lá no gramado do teu quintal e no dia seguinte você vai atrás daquela esponja e você pega ela e você espreme e você vê que sai dela água. Você pode pensar, mas de onde que veio essa água se ontem à noite não choveu? O orvalho. E aquela esponja simplesmente sugou a atmosfera, o orvalho, a umidade, e ela então se torna cheia daquilo que é o ambiente. Você já parou para pensar que você pode realmente se tornar mais parecido com Deus quanto mais tempo você passa na presença de Deus? É só você contemplar a presença dele. É só você contemplar a glória dele. Por isso que a próxima vez que você tiver, talvez no teu carro, tocando aí um louvor, uma adoração, talvez no teu quarto, fazendo alguma coisa e você tá com o teu computador aberto e tem uma série de playlists tocando lá no teu YouTube, ou seja o que for, tua plataforma de streaming. De repente, sabe quando você sente a presença de Deus? Parece que alguma coisa mudou na atmosfera. Não tenha tanta pressa para sair daquele lugar. Aí é o momento de você catar e parar tudo, dar atenção total naquilo e cair para dentro. E daí eu vou falar o que para ele, Theo? Não fala nada. Não fala nada. Como um pai, uma das coisas que eu mais gosto, que eu amo fazer, é quando eu tô abraçado com os meus filhos no sofá, e daí a gente começa a conversar, e daí eu fico falando pro meu filho, Zeca, olha aqui pros meus olhos. Me conta. Daí ele vai contando. Olha pra mim, olha pra mim. Daí ele vai me contando. De repente, ele não tem mais assunto. Daí eu fico só olhando dentro daqueles olhos azuis daquele menino. E fica talvez uns 3, 4 segundos, até ele se sentir um pouco esquisito dele e fala, e sai correndo do meu colo. Naqueles 3, 4 segundos que eu consegui ficar parado, sem falar nada, olhando pra dentro dos olhos do meu filho, me traz satisfação como pai. Imagina o quanto que o coração do pai se satisfaz quando você fica deitado na tua cama, quando você fica chorando na presença de Deus, sem fazer nada, simplesmente pensando, uau, meu pai é bom demais. Você não precisa convencer ele que você sabe que ele é bom. A única coisa que ele quer é que você venha curtir a presença dele. E quando você contempla a glória dele, algo está sendo transformado no teu coração. E não será raro os momentos que você vai sair da presença dele e começar a entender que talvez pecados que você praticava antes não tem mais tanto apego no teu coração quanto agora. Não serão raros momentos que você sairá da presença dele depois de ter contemplado ele por alguns minutos, e eventualmente por muitos minutos, eventualmente, quem sabe, por muitas horas. Aquilo que parece ser muito de grande valor, valorizado pela sociedade, talvez comece a perder valor
aos olhos de Deus e aos teus olhos espirituais. O teu sistema de valor começa a mudar. Tuas afeições começam a mudar. O que está acontecendo? Metamorfose. A tua paixão começa a mudar. Tuas emoções começam a mudar. A tua energia começa a ser direcionada a direções que antes não eram direcionadas. Você se afasta de coisas talvez terrenas e você aponta o teu coração e as suas emoções para coisas mais eternas. Porque no final do dia, você contemplou a glória e você foi transformado. Você passou por uma metamorfose do reino. Duas vias que nos levam à transformação: renovação da mente e contemplação da glória de Deus. Eu espero que isso tenha te instigado a passar mais tempo na presença de Deus e também permitir com que verdades bíblicas venham transformar a tua mentalidade. Deus te abençoe e até o próximo episódio.